Eram umas rochas gigantescas. E assim, vocês sabem que quando tem uma rocha muito grande, uma assim, de perto da outra, se não tiver nada assim nas gretas, nos buraquinhos, dá de ver os, os, os vãos, né? Entre as rochas. E ali eu via nos vãos das rochas que começou a sair uma fumaça preta de lá de dentro, que passava pelos vãos das rochas, de uma rocha e outra. E eu olhei assim para cima e era um muro enorme de pedra. Aí eu olhava pro lado, era gigantesco, olhava pro outro, não, era como se não acabasse, sabe? E ali eu sabia que eu tava na porta do inferno. E ele falou, ouve. E aí eu comecei a ouvir umas risadas, umas gargalhadas de mal. Umas gargalhadas más, sabe? Você sabe que é uma gargalhada que tá rindo ruim, sabe? De filme de terror. Sabe? Eu nunca assisti filme de terror, mas a gente já viu assim os pedaços outros na internet. O filme é. O filme. O grito com a voz grossa, sabe? De demônio mesmo. Eu sabia que aquilo era de demônio. E rindo, rindo, gargalhando, falando não sei o que. E aí eu comecei a ouvir gritos, irmãos. Eu comecei a ouvir grito de grito de tudo quanto é gente. Mulher, homem, criança, véi. Gritando, irmãos. Os gritos horrendos de dor, de desconforto, de desespero, de pedindo pedindo socorro, me tira daqui, eu não aguento mais, eu não aguento mais, socorro. Grito, grito um atrás do outro, e aquilo começou a aumentar, 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 aumentar. E aí foi quando a minha visão abriu. Até então eu só tava ouvindo. E a minha visão abriu, irmãos. E eu vi, depois daquele, do outro lado do muro, eu vi era como se fosse um campo de chão, de terra batida, enorme, um campo assim, ó, de chão. E aí começou a aparecer fogo, um fogo no chão, repartindo, é, dividindo o lugar. É como se as paredes, começou a nascer umas paredes de fogo naquele campo enorme, fazendo assim uns quadrados, sabe? Dividindo o campo. Só que assim, não era uma parede alta, era uma parede no chão mesmo, o fogo que não era tão alto. E aí eu olhei pra cima no céu, assim, pra cima, não era céu, né? Mas pra cima, tudo negro, em cima, preto, negro, assim. Eu comecei a sentir cheiro, irmãos, um cheiro podre, podre, podre. Olha, até me arrepio. Cheiro podre, irmãos. Podre, podre, podre. Que vinha daquele lugar. E eu comecei a olhar assim pra cima, negro, e aí começou a cair, a chover. Começou a chover ali naquele campo de terra. Choveu umas bolas de fogo grande assim, ó. Umas bolas de fogo grande. E quando aquela bola de fogo caía no chão, aquilo se transformava em uma pessoa. Vocês entenderam? E começou, caiu assim, começou a chover. E começou a chover muito, muitas bolas de fogo que ia caindo. E não ia caindo assim aleatoriamente. Ia caindo, cada pessoa ia caindo num lugar específico, numa repartição específica. E Jesus me disse, era como se a pessoa já caísse na sua condenação. Ela foi condenada por uma coisa, ela foi condenada por isso. Então ela caiu naquele lugar específico do sofrimento para aquilo. Entendem? E aí quando aquela bola caía no chão, aquilo assim, era tipo uma rocha e começava a se transformar assim numa pessoa. Uma pessoa. E eu vi aquela pessoa já chorando, gritando.
se esperneando. Socorro, socorro, socorro. E aí eu via aquelas vozes rindo, sabe, do sofrimento daquelas pessoas. E era triste, irmãos, triste. Eu nunca vi uma coisa tão horrível na minha vida. E aí eu olhei pra Jesus e ele falou assim: filha, não era pra ele estar aí. Muitos aí creram em mim, mas eles deixaram de acreditar. Eles deixaram de crer. É por isso que você vai voltar e você vai falar pra minha igreja que o inferno é real, filha. Que eu tô mais perto de voltar do que todos imaginam. Do que vocês imaginam. Isso que você vê caindo são almas. Isso não para, isso é a todo momento. Tem almas vindo pra cá, pra esse lugar. Eu não fiz esse lugar pra isso, filha. E ele ficava, sabe, nesse sentimento, e eu sentia o que ele estava sentindo. Eu falei: Senhor, eu vou falar sim. Eu vou falar, Jesus. E nesse momento nós começamos a subir de novo. E quando eu me deparei, nós estávamos no mesmo lugar que eu cheguei. E ele falou assim: filha, você vai voltar, mas você vai falar. Eu falei: eu vou, pai. Eu vou sim, Senhor. Eu vou falar. E nesse momento ele segurou na minha mão e é como se estivesse sentindo de novo a sensação do elevador descendo. E só que dessa vez o meu espírito estava descendo já pro meu corpo. E ele sorriu pra mim. E eu abri o olho. E eu já tava no meu corpo. Eu já não tava mais sem respirar. Eu já tava quase 100% bem. E quando minha mãe me viu, ela falou: filha, filha. E aí ela segurou o choro, ela não queria chorar na minha frente. A primeira coisa que eu falei pra minha mãe, falei: mãe, Deus lhe viu. Deus estava lhe vendo. Eu não sei qual palavra eu usei mesmo, mas eu queria passar esse recado pra ela. Mãe, Deus lhe viu, Deus recebeu a sua oração. E ela: foi, filha, começou a chorar. Naquele momento as minhas forças que eu não tinha mais voltaram. Não totalmente. O motorista até achou estranho, né? Porque eu tava quase desfalecida quando eu entrei na ambulância. E ele falou assim: ele consegue andar? Eu falei: um pouco. Ele me ajudou a ir pro hospital. Irmãos, na hora que eu abri o olho, que eu acordei, o motorista tinha acabado de abrir a porta da ambulância. A gente tinha acabado de chegar no hospital. Nós chegamos, entramos, eu tava lá internada, tomando soro, que eu tava fraca. E aí o médico perguntando. E a minha mãe tava muito, sabe, nervosa, porque ela foi a viagem todinha, mais de horas, lutando, guerreando espiritualmente. Então ela tava, sabe, adrenalizada, tava. Ela viu a filha dela morrendo na frente dela e ressuscitando. Mas foi uma coisa assim. Imaginem aí, uma coisa, tadinha. E ela tava assim, só os nervos, sabe? Ela falou. Ela ficou nervosa com os médicos me vendo, tava normal, não tinha nada grave. E aí depois eu fiz lá, depois pediram uma bateria de exames e análises. E eu só conseguia chorar, irmãos, eu só conseguia chorar. E a primeira coisa que eu falei pros meus pais naquela noite foi: mãe, pai, eu vi Deus. E não consegui falar mais nada, que eu comecei a chorar. Eu começava a chorar muito, muito, muito. E depois daqueles meses, próximos meses, eu depois eu soube, né, que como meu espírito teve com Deus, irmãos, o meu corpo não suportava isso. Então eu fui me readaptando, sabe, a andar, a falar, a fazer força, a segurar as coisas. Eu não conseguia eu mal conseguia segurar um copo de água para beber.
Eu tava. Era como se eu tivesse fraca, mas eu andava 10 passos de um cômodo pro outro, eu ficava cansada. E a minha mãe, assim, Deus